Que diremos? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Nessa noite gloriosa de campanha, estou para entregar, em nome de Jesus Cristo, aquilo que Deus me deu. Ele é glorioso, Ele é majestoso, Ele é cheio de resplendor e glória. Está escrito aí a campanha. Hoje eu falei com o Senhor que eu não vou estar ministrando sobre o nome da campanha, que já está escrito quando você acessa. Essa campanha veio para trazer grandes alegrias. Quero poupar a minha voz naquilo que é muito bom, vai multiplicar sobre a sua vida, na revelação que Deus me deu, que vai transformar o seu coração, vai mudar a sua mente, a metanoia, você vai entender que o que fazemos físico é somente aquilo que Deus já colocou no nosso coração e aquilo que Ele me deu. Eu quero transbordar sobre a sua vida. Jesus me salvou antes de todas as coisas. Ele me salvou antes da fundação do mundo. Ele escreveu o meu nome no livro da vida e Ele me deu milhares de pessoas. Um dia eu tive uma visão que eu ministrava a jovens, a multidões, e eu fiquei maravilhada naquela hora. E eu falei, como vai ser? E o Senhor me trouxe aqui no canal, me trouxe no templo e fala ao meu coração e publica os ditos e mostra as revelações e fala a grandeza de Deus. Eu quero falar de Jesus Cristo. Jesus Cristo, Ele morreu por nós, Ele é o Cordeiro Pascual. Todas as coisas que se passaram, o chocolate é só um agraciado, um acrescentado. Mas Ele, Jesus Cristo, Ele é o Cordeiro Pascual. Ele veio, o Cordeiro de Deus, morreu pelos nossos pecados e nos redimiu. Tudo que é rito, aleluia, mas o melhor é saber, conhecer pela palavra de Deus, os ditos de Deus, os conselhos de Deus, porque o próprio Jesus, o Cordeiro Pascual, ele sentava ao pé do monte, ele falava às nações, ele deu as bem-aventuranças e algo glorioso, ele nos pôs sede de justiça e ele é a justiça que nos sacia, ele é a água que descedenta o nosso coração. Eu poderia falar de todas as coisas, meus testemunhos que Deus permitiu que eu passasse. E pode ser que todos eles se encaixem com a sua vida que você passou, a ofensa que você tinha porque alguém te ofendeu, uma palavra que alguém falou, que lançou sobre maldição sobre a sua vida. Mas eu quero dizer que hoje Deus está quebrando todas as maldições. Eu não sei quem feriu você no passado, mas eu quero dizer que essa campanha vai te levar até Deus e vai te fazer prosseguir conhecendo a Deus na igreja do Senhor Jesus em congregação. Ele já fez tudo, mas nós vamos aprender a como viver nas boas obras. Ainda não aprendemos o amor. O amor ainda vai chegar sobre a nossa vida através de Jesus Cristo. O amor que não mais usurpa, que não mais nos fere, porque tudo aquilo que vem voando nas potestades do ar nos impede de conhecer a bondade de Deus. A bondade de Deus é excelente, nós conhecemos pelos atos e ações. Eu creio que aquela mulher viu Elias passando e viu a bondade de Deus andando em pessoa. Eu creio que os eleitos de Deus, os escolhidos, os profetas de Deus estão andando sobre a terra. E muitas vezes eles não vão em muitos lugares. Muitas vezes eles se saciam da presença de Deus, de tudo quanto precisa para viver e viver uma vida abundante e rica, que é a palavra de Deus. A acusação nos faz andar para longe de Deus, não para perto. Jesus não veio em mim, para trazer acusação à sua vida. Pelo contrário, a palavra de Deus, ela é uma flecha, que ela vai chegar ao nosso coração. Ela é uma espada que divide em 3 gumes o nosso corpo. É algo grande demais. A nossa alma é purificada pela palavra de Deus, que ela vai cortando e vai limpando. Ela vai restaurando. Estive trabalhando maquinalmente pelo meu corpo, pelo meu coração, pela minha vida, pela minha família, em empresas a qual Deus fez, mas na higiene e beleza mais eu vi a necessidade de mulheres que muitas vezes foram feridas e pensam que de fora é. E até mesmo a gente começa a nos arrumar agora, sabendo que nós somos filhas do reino de Deus, servas do reino de Deus. Então nós começamos a nos arrumar de forma diferente. Então Deus hoje começa a mover na sua vida, você mulher, você varão, que é a semente de Deus. Deus tem para você proteger sua família e ser um varão de valor, guardando em nome de Jesus a tua casa, em oração, em jejum e consagração. Você varoa, Deus começa a mover na sua vida através dessa campanha.
Jesus Cristo, quando Ele entra no nosso coração, muita coisa vai se deixar, mas coisas que antes nós gostávamos e achávamos que eram lícitas e fazíamos naturalmente. Mas aí vem Jesus Cristo e limpa e nos faz andar naturalmente na presença de Deus, porque o inimigo das nossas almas é o que quer entrar em nosso coração para poder quebrar a ponte que Jesus Cristo fez para nós andarmos em Cristo Jesus. Nós somos bonitas, mas Deus nos dá acrescentados. Isso é bom. Mas quando nós apegamos a isso, nós sofremos também, porque eu já vivi também essa época. Época a qual eu emagreci de uma forma porque as pessoas falavam que não estava fora do padrão. E eu machuquei meu coração e machuquei meu corpo até chegar até Jesus Cristo, sendo profeta desde o nascimento, profetizando, mas não tendo uma vida em abundância. Eu comecei a olhar para mim e amar a minha vida, amar tudo que Deus fez em mim, porque é legado do meu pai e da minha mãe. Mas o maior legado que eu ganhei nesse tempo foi no meio, dessas duas, no meio, pai e mãe, o DNA do Senhor. O DNA de conseguir entender que Deus pode mudar as circunstâncias em minutos. Deus quer curar seu coração. Eu não sei o que você passou na infância, na juventude. Sei o que você passou durante a sua vida. Não sei qual foi os maus tratos de palavras, qual foi o ambiente que te machucou, mas Jesus Cristo está para curar. Essa campanha não vem só para conhecer Deus, mas ao que conhecemos Deus, nós vamos sendo curados por Ele em nome de Jesus. O sangue de Jesus nos purificou. Nós somos purificados e abençoados. Não é religião. É conhecer verdadeiramente a palavra de Deus, o conselho de Deus, o Cristo, o Verbo que se fez carne. Jesus Cristo é uma pessoa e Ele vai passar a habitar em nós. E aí nós vamos, cada dia que passa, crescemos. Muitas pessoas não entendem o que Deus está fazendo. Acha como humilhação, as coisas são ditas, as coisas são faladas, e através de Cristo vai derramar luz. Você vai ver que tudo aquilo que antes o inimigo colocou no seu coração que não devia ser falado, não devia ser colocado a público, devia ser escondido, você vai ver que não escondemos nada do nosso Pai. O Deus poderoso que falou no Salmo 139, presta atenção. Ele falou que Ele examina nosso coração quando nós clamamos por Ele. Hoje é a minha oração. Que você clame para que Deus limpe o seu coração, que essa palavra venha a ser uma flecha no seu coração. Quando Jesus entrou e está entrando cada vez mais, sentando no trono, Ele tira a aba do meu coração, as abas, sentado no trono com as abas dele. No que tiver vazio, Ele enchendo, você vai ver. Você vai andar em novidades, você vai andar em todos os lugares, mas eles não vão te deslumbrar. Porque a grandeza de Deus, você não vai querer perder a presença de Deus. Isso vai vir naturalmente ao você ouvir a palavra de Deus e deixar ela entrar no seu coração. Deus começou uma obra tremenda. Ele vai fazer na sua vida coisas que você nem imagina. Porque antes você só pensava nas coisas mínimas e nos acrescentados. Mas em Efésios 3:20 diz assim: se eu conheço o meu Deus, Ele é poderoso para mudar a minha história. A Gomer era uma prostituta, mas Deus mandou que Oséias casasse com ela, representando Israel. Israel deixou o Senhor e prostituiu com outros deuses. E aí, de repente, essa prostituta deixa Oséias, que servia ela com tudo quanto, mas ela deixou para poder ser servida pelos estranhos. E de repente, ela se viu vendida como escrava, porque é o que ela era, e nós éramos antes de Jesus, lembra? Mulher, homem, vocês são lindos e lindos para o Senhor, mas muita prostituição houve no coração de muitos, porque achavam que não valia mais nada. Gomer foi vendida como escrava e foi comprada com as sementes dos cereais e também o dinheiro. Jesus nos comprou com o sangue precioso dele para que a gente tenha uma vida nova, excelente no nome do Senhor Jesus. Oséias comprou porque Deus ordenou, mas Oséias tinha um coração piedoso. Gomer traiu ele várias vezes, mas assim Deus está fazendo conosco, Ele está resgatando. Nós somos Israel, santo de Deus. Nós somos Jerusalém, que vai morar lá na celestial. Deus começou a mover. Deus nos comprou. Todos nós pecamos, todos fomos desconstruídos da presença de Deus, mas em Cristo nós somos ligados novamente na videira. Essa campanha vai trazer claridade para o seu coração. Porque o livro de Oséias fala tudo, nós temos que prosseguir conhecendo o Senhor. Ele comprou Gomer de volta e mudou novamente, porque Gomer era filha de Deblaim e era um povo estranho. Nosso povo misturou o povo de Deus. O povo de Deus é diferente. Veste parecido com as coisas, mas é diferente até no tamanho das vestes.
Nós somos lindos e abençoados e Deus começa uma transformação. Muita gente acha que é por obra, não é por obra, é o coração. Deus vai transformar o seu coração e você vai querer viver na presença de Deus. E todas as acusações que pairavam sobre a sua vida vão ser lançadas por terra. O perdão vai chegar. Muitas vezes eu falei para o Senhor hoje, Senhor, por que eu sinto e estou ministrando todo o tempo, combatendo coisas? O Senhor falou, porque ainda eles não mudaram. Não tem como você viver uma vida em paz se eles não mudarem o coração. Todos os dias há uma guerra. Eu falei, Senhor, quando vai terminar? Minha pergunta hoje, para estar aqui na campanha, 180 dias agraciados por Deus, conhecendo e prosseguindo conhecendo o Senhor. Eu falei, Senhor, tem coisas que não saíram do lugar. O Senhor falou, eles têm que mudar. Você sente a minha presença ministra combatendo o que não está bom. Combatendo aquilo que ainda não está em Cristo, porque bom só um, Deus. Eu quero te entregar ao Senhor nessa noite. Por que não está dando certo? Qual ambiente você está? Quando a gente vai crescendo, Deus vai tirar a gente de certos ambientes. A gente vai crescendo, 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 crescendo. Nós não cabemos mais naquele ambiente. Nós chegamos lá. Até nos primeiros momentos fica bom, mas logo já começa o combate. Eu perguntei ao Senhor, meu Deus, mas eu tenho que entregar tudo que o Senhor tem falado com tanto amor, mas ainda não mudou o que eu quero que o Senhor mude em mim. O Senhor falou, porque está todo mundo na mesma coisa. Os hábitos não mudaram, as boas obras ainda não nasceram totalmente. Hoje o Senhor que está te entregando. Onde você está sentando? O que você está fazendo? O que você está ouvindo? Quem você está ouvindo? Você ainda ouve essas vozes do passado, que você não vale nada, que você se perdeu, que você não ouve Deus, que você não é crente em nada? Você ainda ouve as vozes do passado? Hoje Deus está apagando as vozes do passado. Eu perguntei como o Senhor vai apagar as vozes do passado, meu Deus. Quero entregar para você em nome de Jesus. Ele diz quando a gente senta em novas mesas, que servem verdadeiramente, Senhor. Ainda não somos ainda aquilo que Deus mandou, porque nós estamos sendo transformados. Existe tempo. E eu falei para o Senhor, qual o tempo? O Senhor falou, ouvir com atenção. De repente, na sua cama, que você estiver dormindo, o Senhor Jesus vai visitar você. Você vai lembrar que o Senhor está usando a minha voz agora, Ele passa por mim para falar com você. Essa palavra, no tempo de Deus, ela vai eclodir. Você vai ter um clique, vai mudar tudo. A hora que mudar seu coração, você não vai querer sentar nas mesas antigas mais. E é um processo. É um processo. Ser altar de Deus é um processo. Passar por aquilo. Eu perguntei por que às vezes o Senhor me usa para entregar algo para eles. O Senhor falou porque é o que está no coração deles. Não tem como você receber a grandeza de Deus sem limpar o coração. As coisas vão se tornar difíceis e que era fácil se você não transformar o coração. Quando o Senhor falou, eu fiquei maravilhada. Eu fui no meu testemunho. Porque eu queria que aquela pessoa aprendesse a fazer o bem. Mas aquela pessoa precisava de Jesus Cristo. Só Jesus pode fazer uma obra na sua vida. No nome de Jesus, se você deixar, Ele vai entrar. Eu não sei se você foi judiada, se você foi usurpada de todo o bem quando criança. Eu não sei aonde você foi criada, eu não sei o que você fez. Varão, varoa, homem e mulher de Deus. O que é homem e mulher de Deus? É aqueles que seguem o conselho, os ditos do Senhor, não é aquele que recebeu Jesus e crê que foi perdoado e nunca mais quer fazer aquilo que antes fazia. O povo de Deus, ele é ajuntado na presença, porque nós vamos passar por vendaval como os outros. Vamos passar por deserto, por abandono ou por acusações dos outros, mas nosso coração está sarado, nenhuma acusação vai entrar. O Senhor Jesus hoje te visita, vai mudar a sua vida. Que o Senhor te dê um Oséias, e se há alguma Gomer aqui, o Senhor vai transformar. Porque muitas vezes achamos que prostituição só é a intimidade. Não, a prostituição é quando nós cremos em todas as coisas, não cremos em Deus. Não nos esperamos firmemente. Hoje o Senhor me deu, no final de 2 Crônicas, onde Jeremias tinha já entregado tudo se cumpriu, 70 anos de cativeiro. E no final falava assim, o povo depois de 70 anos vai aprender a descansar no sábado. E Deus vai levantar um espírito de um homem, um rei da Pérsia, que vai reconstruir o templo de Jerusalém. Eu fiquei maravilhada. Eu busquei o dia inteiro a palavra. Quando eu sentei simplesmente no meu quarto, para mim, o Senhor me trouxe a resposta. Ele quer que a gente faça descansando. E começou um tempo do canal fazendo descansando. E esse tempo é glorioso. Fazendo
e descansando. Nós vamos colher, fazer um montão de montes e aí nós vamos descansar. Como? Eu fiz tudo na perfeição. E se tiver alguma coisa, qual perfeição? Daquilo que eu posso fazer, mas a perfeição de Jesus Cristo, que Ele pode nos ensinar. O Senhor te chama ao amor. O amor verdadeiro, o amor glorioso. Não se perda o caminho, volte. Onde você caiu, volta. Volte pelo caminho. Se ele é um pouco difícil, alguém diz, não é difícil. Difícil é nós aceitarmos. Eu quero te entregar a aceitação de você estar aí no canal em nome de Jesus. A você que vai ouvir depois salva, a aceitação para doer menos, para a gente conseguir fazer e querer fazer. Não queira fazer pelos benefícios. Queira fazer pela transformação, porque Jesus, Ele é melhor do que o ouro. Ele é maravilhoso, Ele é glorioso. Aí eu fui entender que as pessoas ainda à minha volta não entendeu o amor de Deus ainda. Elas estão cercadas por muros, não por fogo, pela palavra, porque ela destrói todo sofisma, no nome de Jesus. O Senhor libertou Gomer por causa de Oséias, que continuou orando, e ele comprou de volta, representando nós que éramos escravos de tudo que Gomer era. Ela tinha tudo, mas ela decidiu ir prostituir, representando Jerusalém, que prostituiu contra Deus. Agora nós estamos em Cristo, Ele nos perdoou, nos livrou, nos lavou, nos purificou, e agora nós andamos em novidade. Aquilo que nós fazíamos por cada ofensa, porque um homem ou uma mulher ofendida começa a distanciar de Deus e achar que Deus está apontando. Deus não está apontando. O Senhor está segurando. Hoje eu oro que você, hoje, toda ofensa que alguém te fez, seja em qualquer tempo, seja palavras que não foram refletidas primeiro, palavras que te machucaram, seja de quem for, hoje o Senhor vai curar. Se você crê, escreva aí, eu creio e eu estou recebendo essa palavra. A palavra, ela não dá pra gente palpar, mas ela é uma semente invisível, como o maná, tá? Que parecia, era invisível e parecia coentro, tinha gosto de coentro, mas para cada pessoa fazia um mover. O Senhor está movendo a sua casa através de você hoje. No nome de Jesus, eu creio que uma grande obra Deus está fazendo. Você não vai ser mais aquele pedinte, você vai ser aquele abençoado. No nome de Jesus. Você não vai dar dificuldade para receber, você vai tomar posse. Você vai fazer a sua parte no melhor. E depois você vai voltar a ser tudo que você era. Comece a visitar. Hoje o Senhor começa a visitar seu coração. A partir dos 40 dias da campanha, Deus começa a manifestar a transformação. 40 dias a partir. Deus vai começar a manifestar o desejo de conhecer Deus, o desejo de viver Deus, o desejo de ser beneficiado pela palavra de Deus. Deus começou a mover. Em nome de Deus, não te trouxe à toa. Porque cada pessoa tem um propósito, cada pessoa fala de um jeito. Às vezes a gente gosta tanto de um jeito de uma pessoa e Deus traz outra. Mas a gente continua amando, mas aí a gente vai desfagulhando o amor. Durante a minha vida houve brigas à minha volta, porque quando ama um, o outro fica... Eu falei, não, vão ser milhões de filhos, então tem que ser em Cristo, então tem que ser todo mundo organizadinho. Sai um grupo, entra o outro, para glorificar, para exaltar. De repente Deus junta todo mundo. Tudo no tempo. Glória a Deus. O Senhor me trouxe em revelação aqui para você entender a sementinha que Deus está te entregando. Receba em nome de Jesus. Escreva aí, eu recebo. No nome de Jesus. Em Romanos 4, versículo 1 a seguir. Preste atenção. Que diremos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado pelas obras, tem de que se gloriar, mas não diante de Deus. Pois que diz a Escritura, creu Abraão em Deus e isso foi imputado como justiça. Ora, aquele que faz qualquer obra, não lhe é imputado o galardão segundo a graça, mas segundo a dívida. Eu prefiro a graça, e você? Mas segundo a dívida. Mas aquele que não pratica, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Assim também Davi declara bem-aventurado o homem a quem Deus imputa justiça sem obras
dizendo: Bem-aventurado é aquele cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa o pecado. Nós somos, Ele não imputa mais, nós estamos em Cristo. Vem, pois, esta boa aventurança sobre a circuncisão somente ou também sobre a incircuncisão, porque dizemos que a fé foi imputada como justiça a Abraão. Como lhe foi imputada? Como, pois, foi imputada? Como, pois, foi imputada, estando na circuncisão ou na incircuncisão? Na circuncisão, mas na incircuncisão. E recebeu o sinal da circuncisão, o selo da justiça da fé, quando estava na incircuncisão, para que se fosse pai de todos os que creem. Estando ele também na incircuncisão, a fim de que também a justiça lhe seja imputada, e fosse pai da circuncisão daqueles que não somente são da circuncisão, mas também andam nas pisadas da fé de Abraão, pois nosso pai que esteve na incircuncisão, porque a promessa de que havia de ser herdeiro no mundo não foi feita pela lei a Abraão e a sua posteridade, mas pela justiça da fé. Você veio crendo. Todos os jovens veio crendo, depois voltou para a lei. Você crê. Não é o que você faz, é o que você crê e por isso você faz. Você crê, por isso você faz. Você veio pela fé, você recebeu pela fé. Não volte para a lei. Você recebeu por crer. Aleluia. Porque a promessa que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei de Abraão ou a sua posteridade, mas pela justiça da fé. Pois se os que são da lei são herdeiros, logo a fé é vã e a promessa é aniquilada. Porque a lei opera a ira, porque onde não há lei também não há transgressão. Olha aí, glória a Deus. Portanto, pela fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda a posteridade, não somente a que é da lei, mas também a que é da fé de Abraão, a qual é pai de todos nós. Como está escrito: por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber, Deus, a qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são, se já fossem. Você é filha de Deus, você é filho de Deus, você é amado de Deus. E essa campanha venha chegar até seu coração, até sua vida. Não é o que você tem, não é o que você compra. É aquilo que não pode comprar, é o amor. E o amor foi lhe dado. Lembra quando você veio? As mãos estendidas? Lembra que Deus, Ele estende as mãos e Ele vai usar alguém sempre. A honra e glória de Deus, mas Deus honra seus instrumentos. Que a graça de Deus te visite de uma forma tão grandiosa, que você possa conhecer o tamanho do Deus que me revela e cumpre todas as coisas, como assim fez a todos os outros, em nome de Jesus hoje. Porque Jesus ainda não tinha vindo, o Espírito Santo só ficava sobre os profetas, agora ele habita dentro dos profetas de Deus, que são os arautos, que são os ministradores da palavra, que são os apóstolos. Glória a Deus, que Jesus te visite agora e na sua necessidade seja suprida em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, oramos pela campanha. Pai, em nome de Jesus, guarda a nossa vida, guarda nosso coração para que nossos pés, nossas mãos sejam firmes na Tua presença. Tem sido difícil, Senhor. Nós precisamos de ouvir a voz do Senhor, mas a voz do mundo, ela fala alto, ela ecoa. Há muitos barulhos, há muitas coisas que muitas vezes nos confundimos. Pai, não nos deixe confundir. Por favor, Pai, nos ensina a voltar para casa, onde nós fomos ensinados e recebemos uma paz intensa. Pai, visita agora os corações aqui à minha volta. Visita os que estão longe, distante, Pai, por esta campanha. Pai, eu peço ao Senhor que os eleitos sejam levantados, que a glória do Senhor venha a ser festejada, que nós entramos em louvor e adoração à casa do Senhor, que é a casa, Senhor, que foi preparada no coração de alguém e que serve como refúgio, porque é casa de oração, onde nós oramos e pedimos ao Senhor em nome de Jesus. Pai, tantas vozes, cala as vozes, nos ensina a calar as vozes que estão no próprio celular, Pai.
mas o celular também é usado para receber essa live, para poder assim ser abençoado. Nos ensina, Senhor, a peneirar tudo aquilo que precisamos. Nos tira, Senhor, e limpa nossa mente a partir de agora, em nome de Jesus, e nos faz na simplicidade como uma criança, que nasce com o pecado de Adão e Eva, mas que ainda há inocência, porque ainda não há a razão pela qual elas ainda não aprenderam. Nos ensina a ser tudo que o Senhor chamou para ser, em nome de Jesus. Eu oro em nome de Jesus pela sua vida e através da sua vida pela sua casa. Que você receba Jesus agora e tenha uma vida transformada e tudo que estava no seu coração venha a ser perdoado. Que você lembre que Gomer era escrava, mas Deus usou Oséias para comprar representando Cristo. Que nós podemos sentar debaixo da videira em paz, porque nós fizemos tudo aquilo que é boa obra e é lícito. E nós somos abençoados em nome de Jesus. Amém? Graça e paz, boa noite. Deixe seu joinha, compartilhe, ouça do princípio ao final. Se precisar, ouça novamente. E venha ser transformado por essa palavra em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém?